Maranata, meus irmãos, tudo bem? Vamos meditar um pouquinho sobre o reino de Deus? Vamos lá. Antes da gente começar, vai aparecer em algum lugar a minha outra rede social. Lá a gente conversa, troca ideias, de vez em quando eu abro caixinha de perguntas. Se ficou alguma dúvida sobre algum vídeo que eu postei, quer conversar sobre alguma literatura que eu indiquei aqui, lá é o lugar para isso, tudo bem? E, segunda coisa, vou fazer 2 indicações de 2 literaturas que vão nos ajudar muito em relação ao que a gente vai conversar hoje. A primeira indicação, provavelmente você já conhece, porque já apareceu em livros anteriores, Escatologia Essencial, do Vitor Vieira. Quer começar a entender sobre profecia bíblica? Pode começar aqui. Quer começar a entender sobre o plano de restauração de Deus? Pode vir aqui, numa boa. E a segunda indicação, As Últimas Coisas, de George Elton. Não é um livro difícil de entender, a linguagem não é ultra rebuscada, ultra acadêmica, nada disso. É uma linguagem simples. Dá para qualquer um entender aquilo que ele escreveu aqui. E ele faz apontamentos muito interessantes que também nos ajudam a entender a escatologia bíblica, a percebê-la sendo descrita em vários livros da Bíblia, tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade ao que a gente começou a falar antes, né? No vídeo anterior a gente falou sobre, e vai aparecer esse vídeo em algum card aqui em algum lugar, a gente começou a falar sobre o início da adoção. A adoção em 3 etapas, né? A gente falou na parte 1 sobre o início da adoção. Hoje nós vamos falar sobre o fim da adoção. Tudo bem? Eu gosto de chamar de consumação da adoção. Por causa de Romanos capítulo 8. A gente leu no vídeo anterior Romanos capítulo 8, 19 e 23. Eu vou ficar só com o verso 23 para o vídeo ficar mais curto, tudo bem? Que diz assim: E não só ela, ele está falando da criação que aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então não só a criação, mas nós mesmos, os que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então a adoção será consumada. Quando? A redenção do nosso corpo. O que é redenção do nosso corpo? Redenção do nosso corpo aparece escrito em outros termos na Bíblia também. Um dos termos que a gente vai usar aqui, né, é ressurreição dos mortos. Sim, a adoção é uma realidade presente. Você pode ver isso no vídeo anterior que a gente conversou sobre isso, mas ela também é uma esperança e ela será consumada na ressurreição dos mortos. 1 João, capítulo 3, verso 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Sim, somos, mas ainda não está manifesto o que haveremos de ser. Então, somos filhos e seremos filhos. Somos, é uma realidade presente. Seremos. A realidade plena, a manifestação que a criação aguarda, ainda acontecerá. Quando? Na ressurreição dos mortos. Está atrelado à volta de Cristo. Por isso que ele fala nesse texto que a manifestação nossa, como filhos de Deus, está atrelada à manifestação de Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então a ressurreição dos mortos, nossa esperança está atrelada à volta dele. Poxa, mas isso é uma coisa mais avançada, né? Não é. Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2, diz assim: Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. 6 rudimentos básicos. Fundamento, Cristo. A partir desse fundamento se levantam 6 colunas. São 6 doutrinas iniciais. E todo novo convertido tem que passar, tem que ser ensinado sobre essas 6 doutrinas. Curiosamente, uma das doutrinas é ressurreição dos mortos. Então, não, isso não é uma coisa avançada. Isso é uma coisa inicial.
todo novo convertido deveria ser ensinado sobre a doutrina da ressurreição dos mortos, porque essa deveria ser a nossa esperança. E sim, a gente não vai ler todos os textos, mas vou te falar alguns textos que mostram que não só era ensinado para os crentes que a ressurreição dos mortos era esperança, mas também era pregado para quem não era crente, ou seja, pregado para aquele que não conhece Cristo, para quem que não está dentro da fé, a ressurreição dos mortos. Alguns textos. Filipenses, capítulo 3, do verso 20 ao 21. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 42 ao 44. Atos, capítulo 4, do versículo 1 ao 2. Romanos, capítulo 6, versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21. Atos 17, versículos 30 ao 32. O que nós vamos ver lá? É ensinado que a esperança do crente é a ressurreição dos mortos e não o arrebatamento, como alguns dizem. Não tem lugar nenhum da Bíblia que arrebatamento é esperança. Tem em todos os lugares esses e mais outros textos que diz que a nossa esperança é a ressurreição dos mortos. Tudo bem? E não só a esperança para o crente, mas essa também era a pregação do não crente. Você vai ver isso nesses textos, principalmente nos textos que eu falei de Atos. Tudo bem? Lembra que eu falei no vídeo anterior sobre o selo da adoção? A pessoa do Espírito Santo vindo morar como o selo da adoção. Vamos entender isso um pouquinho melhor agora. Efésios capítulo 4, verso 30, diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Sim, creu em Jesus, se arrependeu dos seus pecados e se submeteu ao senhorio de Cristo, recebeu a filiação. Qual é a garantia que a gente tem dessa filiação? A pessoa do Espírito Santo vem morar dentro de nós. Então, somos filhos. Ótimo. Mas não só isso, ele vai nos ajudar dentro do processo, dentro do caminho de Cristo, dentro do aperfeiçoamento em Cristo, para a gente chegar no dia da ressurreição dos mortos e ter lugar entre os ressuscitados. Então, qual é o selo de garantia de Deus em relação a nós? O que garante que Deus vai nos ressuscitar dentre os mortos? A pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo de garantia que quando chegar no final, ele vai nos entregar e dizer, pode ressuscitar esse aqui, porque eu estou garantindo ele. Ele é filho de Deus. Logo, ele pode ser ressuscitado como filho de Deus. Gente, olha que coisa maravilhosa que é isso. Olha o zelo que a gente tem que ter. E aí ele fala no texto, a gente não deveria entristecer o Espírito Santo, porque ele é o selo de garantia. Ele é a pessoa que vai nos ajudar no aperfeiçoamento e vai garantir, no final, que a gente vai ressuscitar dentre os mortos e fazer parte do reino de Deus. Fazer parte do reino com Cristo? Sim, vamos lá. Apocalipse 20, vamos ler do verso 1 ao verso 6. E vi descer do céu um anjo, e tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. Depois importa que seja solto, por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Quer fazer parte do reino de Deus? Quer fazer parte do reino de Cristo que ele vai implantar aqui na terra? Eu estou doido para ver isso, eu estou doido para participar. Só participa disso aqueles que ressuscitarem.
O reino de Cristo tem como co-participantes os irmãos dele, os outros filhos de Deus, os selados pelo Espírito Santo, ressuscitados dentre os mortos. Bem-aventurados aqueles que participam da primeira ressurreição. São eles que vão participar, juntamente com Cristo, desse reino maravilhoso. Por isso, a ressurreição dos mortos ela precisa ser ensinada no início da fé. Por isso que ela precisa ser pregada também para quem não é crente. Por isso que ela precisa ser a nossa esperança. É o dia em que nos manifestaremos de forma plena como filhos de Deus. É o dia em que a nossa doação será consumada. E aí a natureza que tanto espera vai ver os filhos de Deus. Perguntas. Primeira pergunta. Tenho uma esperança estabelecida pelo Pai, ou seja, uma esperança bíblica, ou alguma outra crença ocupou esse lugar? Se a ressurreição dos mortos não é a esperança, algo ocupou esse lugar. Se a ressurreição dos mortos não é a nossa esperança, a gente precisa descobrir o que está ocupando esse lugar da ressurreição dos mortos no nosso coração. Por quê? Não é bíblico. Não é algo estabelecido pelo Pai. Segunda pergunta. Como eu lido com a ideia da minha morte e da morte dos outros? Poxa, mas morte? Sim, porque a ressurreição dos mortos muda a maneira como a gente vê a morte. É por isso que os crentes antigos entregavam suas vidas em favor da pregação do Evangelho, em favor da palavra de Deus e em favor do testemunho de Cristo, como a gente leu aqui anteriormente. Como a gente lida com a nossa morte, com a morte dos outros? A partir da perspectiva dessa esperança bíblica ou a partir de alguma outra crença? Terceira pergunta. O que eu prego aos que não conhecem a Cristo está próximo ou distante daquilo que os antigos pregavam? Eles pregavam a salvação em Cristo e eles pregavam, dentro desse contexto do Evangelho, do reino, a ressurreição dos mortos. A gente prega isso para os outros? Para quem é novo convertido e para quem não conhece a Cristo? Quarta pergunta. O que eu creio me leva a olhar para o reino vindouro ou me leva a olhar só para essa existência de agora? A falta da fé estabelecida por Deus, da esperança bíblica, e isso inclui a ressurreição dos mortos, tira de nós a perspectiva do que virá. E, por vezes, o presente ocupa esse espaço. Próxima pergunta. O que eu creio me leva a ter um anseio de manifestar o reino vindouro? Esse selo da adoção do Espírito Santo provoca uma esperança, mas também provoca um anseio por revelar o lugar que ainda virá, algo que ainda se manifestará. Agora, o reino que ainda virá pode ser visto pelas pessoas hoje. O que eu creio me leva a ter esse anseio? Ou isso não é uma coisa tão importante assim? Vamos orar. Senhor Deus, nos ajude. Nós precisamos descobrir se por algum acaso existem crenças que estão ocupando o espaço daquilo que você estabeleceu. Nós precisamos ter a esperança que você nos deu, porque essa esperança você garante. O que você não estabeleceu, você não garante. E se você estabeleceu, isso vai transformar nossas vidas e vai nos ajudar. Vai ser um elemento necessário que a gente precisa dentro de nós para que a gente ocupe o espaço de filhos de Deus, participantes desse reino e co-participantes da manifestação desse reino a partir do Espírito Santo que habita em nós. Senhor, nos ajude a tirar de nós,
aquilo que não é esperança estabelecida por você e nos ajude a colocar a esperança em Cristo, que você estabeleceu, que está descrito na Bíblia e que deveria ser a nossa esperança. Que o Espírito Santo nos ilumine para tirar as crenças que estão ocupando o lugar da esperança bíblica e deixar que a esperança bíblica enche os nossos corações. É o que nós pedimos, em nome de Jesus.